Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. Foi exatamente há 50 anos que a televisão por satélite revolucionou tudo, permitindo ver em direto acontecimentos históricos passados do outro lado do mundo, ou mesmo na Lua. Penso que tinha 5 anos, estava no Canadá quando vi o pulo na Lua. Com isso, as televisões transformaram-se numa enorme sala de aula. Sentei-me nos joelhos da minha irmã e vi Neil Armstrong a pisar a Lua. Agora assistimos a acontecimentos em tempo real via satélite. Os ventos da mudança estão em direto em nossas casas via televisão. Fiz uma viagem a Berlim em 1987 e quando vi essas fotos do muro de Berlim a cair não queria acreditar e pensei que isto seria rapidamente reprimido. São fotos memoráveis, sobretudo depois da minha viagem a Berlim. Alguns dos recordes de audiência são obtidos pelas transmissões desportivas. E neste campo não há nada mais importante que os Jogos Olímpicos. Em 64 tivemos os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram transmitidos pela primeira vez por satélite. Não houve grandes audiências naquele tempo, mas entre os anos 60 e os nossos dias o público explodiu e os Jogos Olímpicos de Pequim tiveram 4 mil milhões de espectadores. Mais de 60% da população mundial viu os Jogos e com certeza o satélite é responsável por isto. Este ano, mais uma vez, o satélite, o Mensageiro dos Céus, vai entrar em ação para garantir a transmissão do maior acontecimento de mídia, os Jogos Olímpicos de Londres. O crescimento dos Jogos Olímpicos modernos aconteceu de mãos dadas com o crescimento da televisão via satélite. Os 4 ou 5 mil milhões de espectadores não esperam apenas a cobertura em direto. Querem ver os jogos em alta definição e talvez em 3 dimensões. E há mais canais e também mais atletas. Hoje ninguém admite não ter a cobertura em direto dos Jogos Olímpicos. Há pouco tempo havia uma cobertura que era igual para todo o planeta. Agora cada canal tem a sua própria equipa para seguir especificamente os atletas do seu país, não se limitando a um único feed. As centenas de satélites de comunicações em órbita irradiam constantemente para todo o mundo, incluindo este programa. Por isso, qualquer grande acontecimento está plasmado nos nossos receptores. Aqui no centro de Londres, engenheiros supervisionam uma frota de 11 satélites de comunicação pertencentes à Inmarsat. Eles monitorizam feixes de satélite e utilizadores em todo o mundo. É provável que durante os Jogos Olímpicos Londres seja declarada uma área de ponto de acesso e nós prestaremos especial atenção a isso. Esperamos um grande número de jornalistas que farão transmissões ao vivo com enormes fluxos de vídeo, com entrevistas a atletas para os seus meios de comunicação. Uma pedra fundamental da moderna transmissão ao vivo é aquilo que conhecemos pela designação de BIGAM. Estes terminais foram desenvolvidos pela Inmarsat e a Agência Espacial Europeia. Quando a notícia quebra a rotina, isso chega de imediato à audiência através do BIGAM. O que estamos a fazer aqui é um vídeo ao vivo de canais por satélite, com a minha imagem a ser recolhida por uma câmara de vídeo. Depois as imagens são remetidas para um computador que, por sua vez, as remete para o BIGAN através do satélite. O satélite está localizado a cerca de 36 mil quilómetros da Terra e as imagens são devolvidas para a nossa grande estação situada na Holanda, que as retransmite pela internet para Londres e voltam à televisão. Esta tecnologia garante que acontecimentos ao vivo são realmente transmitidos ao vivo. Aqui pode-se obter uma indicação do desfazamento. Normalmente é de cerca de 1,5 segundos. As emissoras têm uma tolerância máxima de desfazamento de 2 segundos. A razão é que quando você tem uma entrevista a acontecer, tem um jornalista no terreno e o jornalista pivô no estúdio. Se tiver mais de 2 segundos de atraso, acabam a falar uns sobre os outros.
Nem sempre foi assim tão fácil. Há 50 anos, a TV por satélite fez manchetes em todo o mundo com o lançamento do Telstar. Largou do Cabo Canaveral em julho de 1962, vigiado de perto por engenheiros dos Estados Unidos. Quando entrou em órbita, o Telstar começou a transmitir imagens da costa da Bretanha. Aqui estamos dentro de uma redoma e estou na frente de uma grande antena, a antena do Plumeur-Baudou, a estação de telecomunicações que recebeu a primeira imagem transatlântica da televisão via satélite em 1962, julho de 1962. E o satélite em questão era o Telstar. A primeira imagem em movimento transmitida via satélite através do Atlântico foi um plano da bandeira americana. No dia seguinte, os engenheiros franceses responderam com o seu cantor e ator favorito, o lendário Yves Montand. Várias estações terrestres foram construídas nos Estados Unidos, Reino Unido e França como parte de um projeto conjunto entre empresas de comunicações públicas e privadas. O dispositivo desenvolvido para captar imagens do Telstar parecia um trompete de 340 toneladas. Este é um local incrível, porque parece que estamos na entrada de um cone. Imaginem que isto é parte do receptor e imaginem as ondas e imaginem a antena apontando de uma forma ligeiramente diferente. As ondas vêm para baixo, para este refletor, e em seguida, pouco a pouco, vão até ao fim do cone. Aqui estamos na cabina superior, é a zona onde o sinal é recebido. No final deste enorme cone vimos a onda que vem dos Estados Unidos, por exemplo, e vem para este dispositivo e quando sai é qualquer coisa muito pequena. É difícil imaginar ao ver a abertura do cone. C'est assez inimaginable lorsque l'on voit l'ouverture du cornet. Há 50 anos, ver um satélite no espaço era como encontrar uma agulha num palheiro. E em 1962, o tempo já estava apertado para o rápido Telstar, voando em órbita baixa. Só era visível para a antena em França durante 10 minutos. Este tracker atrás de mim, esta antena foi projetada para ter uma visão ampla da área onde o satélite era suscetível de ser visto, com as informações recolhidas que seriam enviadas para um rastreador de precisão que em seguida ajustava a posição para dar à antena o ponto exato. Apesar do resultado positivo das novidades, nem todos estavam felizes com a nova era do satélite. Havia alguns governos, mesmo em França, onde se encontravam nos arquivos pessoas que diziam: não queremos imagens que venham do céu, porque queremos controlar essas imagens. Durante cerca de 9 meses houve um enorme estaleiro aqui para construir esta antena e preparar o dia D em 11 de julho de 1962 e receber a primeira imagem de televisão de todo o oceano. Foi um grande acontecimento na época porque era impossível com o que estava disponível no momento, porque com cabos submarinos ou rádio de ondas curtas era impossível transmitir uma imagem. Em poucos anos, com o avanço do Telstar, a indústria de televisão por satélite começou a tomar forma. Hoje podem apontar os seus discos para o céu e captar imagens em escassos minutos. Estima-se que 180 milhões de casas em todo o mundo recebam essas imagens diretamente nos seus receptores de televisão. Na década de 70 foram desenvolvidos os receptores. Tivemos a televisão por satélite, desenvolvida na década de 80, e acredito que o maior impulso da indústria de satélites, e em particular da televisão, foi quando passámos do analógico para a transmissão digital e o desenvolvimento do DBS Standard, que é um padrão digital. Esta é a chave do desenvolvimento que permitiu transmitir por satélite não apenas 1 ou 2 canais, mas centenas de canais. Atualmente existem cerca de 600 satélites de telecomunicações em operação. A maioria está em órbita geossíncrona a 36 mil quilómetros da Terra, ou seja, aparecem num ponto fixo do céu. A Agência Espacial Europeia lidera a investigação em telecomunicações, tanto na Terra como em órbita.
A tendência é dar maiores potências aos satélites e bandas mais largas que permitam a utilização de antenas menores. Há 30 ou 40 anos operávamos muito em banda C, usávamos estas enormes antenas para transmissão e recepção. As antenas de transmissão que foram usadas em empresas de telecomunicações eram grandes, enormes, com 20, 30 metros de envergadura. Acho que nos últimos 5 anos começámos a olhar para a banda K, que permite que os seus discos sejam ainda mais pequenos. Alguns discos podem ser do tamanho de um prato de pizza grande, mas com este prato aqui, por exemplo, em qualquer lugar na Europa pode obter-se alta velocidade na internet. A antena da Bretanha continuou em serviço até 1985. A revolução da TV, que começou com fotos para a Europa vindas dos Estados Unidos, transformou também os acontecimentos. Sem os satélites, os Jogos Olímpicos ou outros grandes acontecimentos, como o Campeonato do Mundo de Futebol, etc., não seriam o que são. Claramente, o satélite trouxe o acontecimento para a sua casa. E como os modernos meios de comunicação se tornam cada vez mais móveis, os sistemas de satélite respondem a isso. Os satélites podem estar envolvidos na transmissão direta para a TV doméstica, podem ser usados para transmitir para uma TV que opera através da digital terrestre, podem transmitir para uma estação celular em 3G ou uma estação celular em 4G que redistribuem para o seu celular. Satélites que nós conhecemos não estão envolvidos em muitas destas variantes porque as pessoas recebem a transmissão na televisão de casa. Os satélites podem enfrentar a concorrência da fibra óptica para a internet e as chamadas telefónicas. Mas quando se trata de atingir um público verdadeiramente global, estes são únicos.